Eu vou compartilhar com vocês, pessoal, uma reflexão que eu tenho feito em alguns grupos de amigos, familiares e acadêmicos, sobre esse momento que nós estamos vivendo, eh, já que o Donald Trump, né? Donald Trump foi eleito e governa o país que é a maior potência bélica do mundo e pelo menos a segunda maior potência econômica. E o Trump ele tem algumas características em maior ou menor grau, de vários líderes políticos que vêm da extrema-direita. Né? Eu sei que muita gente da direita não gosta deste termo, né? Deste rótulo extrema-direita, mas o fato é que existe uma diferença muito grande entre a direita que está no entorno de Donald Trump e a direita, por exemplo, do George W. Bush. Né? Ali você tinha uma direita tradicional. Essa direita que orbita Trump é de fato uma direita anti-instituições e que de alguma forma prega uma ruptura, né? Como alguns filósofos têm colocado, é uma direita revolucionária, o que seria algo para o pensamento da filosofia política totalmente contraintuitivo. O pensamento revolucionário tradicionalmente é alinhado com a esquerda, mas isso fica para outra hora. Eu queria, na verdade, fazer uma reflexão muito mais humana e muito mais simples. Olha, a gente costuma considerar e ensinar para nossos filhos, nossos familiares, nossos jovens, que a hipocrisia é um defeito, né? É um vício, é uma característica que nós não devemos cultivar e que ela é muito feia, né? Quando se percebe e gera, inclusive, uma vergonha alheia. Mas a gente tem que separar o pensamento público do pensamento individual, e isso não é hipocrisia, é porque, de fato, quando você fala em posições públicas, e aí está a diferença de um estadista, né, de um político tradicional, de um mero governante, você precisa pensar que política, em geral, política é símbolo. Né? Liderar se lidera pelo exemplo, por símbolos, etc. E como um professor e grande autor meu, Daniel Innerarity, costuma dizer, nós devemos, no seu livro Política para Perplexos, que eu inclusive recomendo, nós devemos modular melhor nosso julgamento sobre os políticos. Né? Os políticos são seres humanos, não foram encontrados em Marte nem entre santos, e devemos também esperar menos da política. Por que eu falo isso? Porque ao esperar menos da política e ao saber o que esperar, nós devemos esperar bons exemplos públicos, nós devemos esperar políticos que recomendem que nós sigamos as regras, nós devemos imaginar que o ideal é termos políticos que prezem a democracia e os direitos humanos. Mas essa nova leva de políticos da extrema-direita, eles se colocam num patamar, num pedestal, de que eles seriam diferentes, de que eles não mentiriam, eles falariam a verdade, e com isso eles acabam transmitindo a ideia de que eles não seriam hipócritas, né? Porque um dos, dos grandes defeitos do hipócrita é ele pregar em público algo que ele não faz em privado. Mas a moral pública, ela é sim um pouco diferente da moral privada em se tratando de política. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a ministra Marina. Ela é uma mulher evangélica. Todos nós sabemos que pessoalmente ela ministra a sua fé cristã, mas ela não leva isso para a moral pública. Como ministra, ela defende o laicismo, ela defende o Estado laico e ela não faz essa mescla, né? Ah, então ela é hipócrita porque ela professa dois tipos de moral diferente? Não. Ela simplesmente se pauta por um código de condutas dentro da vida pública, o código de conduta que é o ideal para um país, para uma república democrática, laica, e ela se comporta de uma outra maneira nos cultos, nos eventos evangélicos que ela vai. E eu falo isso por quê? Porque essa dose mínima de hipocrisia é necessária para o homem público.
ela é necessária. Se a gente tira totalmente essa dose mínima de hipocrisia, nós retiramos completamente o verniz civilizatório. E aí, ao invés, né, de corrermos o risco de nos tornarmos cidadãos em uma sociedade hipócrita, a gente incorre num risco muito maior, que é nós nos tornarmos cínicos. O cinismo, como filosofia, inclusive, né? Existe um movimento cínico na filosofia. Ele é um movimento muito perigoso, porque ele é um movimento onde nada mais importa, nada mais é sagrado, nada mais é garantido e, no final, o último que restar apaga a luz e assim é. Eu entendo que isso é muito grave, né? Muito grave mesmo, e nós temos que repensar, em termos de moralidade pública, que essa moralidade sinistra, né? Ou até essa amoralidade, não diria imoralidade, às vezes sim, mas ela é muito corrosiva para o espírito público, né? E isso me faz lembrar, inclusive, da obra do sociólogo estadunidense o Richard Sennett. Ele tem um livro maravilhoso chamado O Declínio do Homem Público, onde ele fala justamente dessas características que nós temos que estão sendo distorcidas, corroídas e perdidas a ponto de não restar mais uma moralidade pública. E olha, o próprio fenômeno das redes sociais tem acabado com a nossa privacidade, ao mesmo tempo que ele quebra o muro entre o público e o privado e torna a única existência possível privada, que se torna pública, né? Então, observem que existe aí uma certa convergência de acontecimentos mundiais, tecnologias, práticas e costumes que favorecem, para além dos algoritmos, né? Que nós sabemos que favorecem a extrema-direita, mas existe uma certa preferência de práticas que vêm em benefício desse tipo de plataforma política. Eu acho que é uma reflexão rápida que eu queria deixar aqui para vocês. E comentem, externem suas opiniões, mas realmente é algo que, como padrasto, como acadêmico, como professor, como aluno e como amigo até, eu tenho realmente refletido. Eu não gostaria de viver num mundo cínico e que as futuras gerações tenham um comportamento cínico. Irônico? Sim. Cínico não. Até mais, pessoal.